Dia 3 de janeiro de 2022, um bom dia a todos. Estamos no vídeo 33, parte 33, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 9 com o título O Princípio do Tratamento. Quando nós entramos na questão suprimento, entramos na questão deste livro, nós sabíamos que este livro ele fala não de suprimento material, mas sim do suprimento do único poder que existe, que é o poder espiritual, que nos supre, que nos alimenta e que nos sustenta. Mas precisamos ser tratados para que estejamos aptos a receber, que nós já recebemos, mas nós não temos consciência disto. Mas então precisamos ser tratados em consciência para receber os frutos deste suprimento que é infinito, espiritual. Vamos lá? Vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. O princípio do tratamento, capítulo 9, e nós estamos na página 218 do livro, do PDF, do Suprimento Invisível. Este livro de Joel Goldsmith, que é um livro a ser comprado, a ser guardado em sua prateleira como um dos principais livros para quem tem esse tipo de problema na consciência em relação a suprimento, gente. Porque isso aqui muda a concepção, muda o pensamento, muda a consciência relacionada à falta de suprimento. Olha só o que eu estou dizendo para vocês, hein? E não é suprimento material, dinheiro, grana, mas sim todo o suprimento, ou seja, resolve as questões de falta e carência em nossa vida. Carência afetiva, carência de relacionamento, carência de tudo. Para receber um tratamento ou tratar de alguém, é necessário conhecer e aplicar conscientemente os princípios da verdade. Portanto, devemos primeiro dominar a mente e o corpo. Olha aqui. Quando passamos ao domínio, o que é o domínio da mente? Quando a gente preenche a mente com a verdade. Porém, essa verdade vai criando raiz em nossa mente, vai dominando nossa mente, vai preenchendo a nossa mente até que essa verdade comece a criar raiz em nossa consciência. Não vê que é uma ramificação? A árvore da vida sai da raiz, sai da semente, cria-se raiz, depois da raiz formada começa a crescer a planta, o tronco, e vai ramificando a planta, os galhos, até o desabrochar dos frutos. Viram o quão complexo é isso? E aí nós vamos ter domínio desta mente e do nosso corpo, porque a mente controla o nosso corpo. A mente é a substância do nosso corpo, ou a consciência. O domínio da mente e do corpo. Olha o que vem aqui para verem como não é aquilo que a gente está traçando uma linha de raciocínio aqui. Ok, gente? Nós nos identificamos como o eu pequeno, entre aspas, eu pequeno. Letra minúscula. Há um eu, também em letra minúscula, entre aspas, Joel. Há um eu, Maria, e um eu, João, tudo entre aspas, que é o eu pequeno. Sempre um eu, quem é esse eu? Esse eu é a nossa individualidade, é a nossa persona. É o Roberto Maciel de Oliveira, CPF tal, RG tal, ponto, é o ego. Entenderam quem é o ego? O ego é a própria pessoa, é o eu, como o Joel está nos trazendo aqui. Mas esse eu de letra maiúscula, que também está entre aspas, não é o nosso corpo, nem a nossa mente. Então, o nosso corpo, olha só que coisa linda isso aqui. O nosso corpo e a nossa mente são constituídos pela persona que foi gravada e criada ao longo de nossa existência humana aqui. Desde a fase embrionária até a nossa fase adulta. Porém, nós descobrimos que existe um eu. E agora? Este eu, que é o eu de letra maiúscula, que não é o nosso corpo nem a nossa mente. E agora? O que fazemos? O nosso corpo e a nossa mente
não são o eu pequeno do nosso ser. Que o eu pequeno é a nossa persona, é o nosso ego. São apenas os instrumentos por meio dos quais desempenhamos as funções que nos cabem na Terra. Preparador físico, personal trainer, advogado, especialista e analista clínico, médicos, residentes e tudo mais. Todas as profissões estão constituídas neste eu, que é a individualidade da pessoa, que vem com dons para ser desenvolvido na Terra, para compartilhar, para ajudar. Vamos lá. A mente é o instrumento por meio do qual o eu pequeno do nosso ser pensa, raciocina, conhece, decide e julga. É usada para todos os princípios de percepção. Eu não falei para vocês que devemos mudar a percepção, que é uma ramificação que a gente vai mudando? Percepção. O corpo, por seu turno, é instrumento físico que recebe ordens do eu, que é a mente da pessoa, a persona, por intermédio da mente. Por exemplo, quando desejo levantar a mão, eu, Joel, por intermédio da minha mente ou dessa ordem, a mão, dou ordem a essa mão e ela obedece. Eu governo a minha mente e a minha mente instrui meu corpo. Por isso o eu pequeno domino tanto o meu corpo quanto a minha mente. Olha só que interessante isso aqui. Suponhamos, porém, que eu não exerça esse domínio que me foi dado por Deus desde o começo. Se esse eu pequeno, entre aspas, não exerce controle sobre a minha mente, permitindo que ela fizesse meus próprios julgamentos ou deixasse o meu corpo comportar-se a seu gosto, manter-se-ia em toda espécie de confusão, como fazem todos aqueles que não aprenderam a aceitar e a exercer o domínio. Entropia, né? É entropia. A mente e o corpo, bem como o domínio sobre eles, nos foram dados. Então quer dizer que foram dados a nós domínio sobre a mente e sobre o corpo, mas a partir de quê? Agora vamos avançando aqui o raciocínio que o Joel está nos trazendo. E precisamos aprender a exercer esse domínio. Precisamos a conhecer este eu que governa, este eu que é o centro do nosso ser. Quando vocês meditam, as suas mentes não querem se aquietar e se submeter. Ou seja, este eu pequeno está controlando tudo. Sistema autônomo está no sistema autônomo. Cérebro reptiliano. E está tagarelando. Olha isso, você tem para pagar isso, para pagar aquilo, você está devendo isso, fala mil e uma coisa ao mesmo tempo e você não consegue aquietar a mente. Tá? E não consegue se submeter. Ponto. Não por terem vontade própria, mas por estarem habituados a fazer o que bem entendem quando não submetidas ao controle. A mente é como alguns cavalos que têm montado avessos ao domínio e controle da minha parte. Levam-me aonde querem porque não sei domá-los. Então, um cavalo doido dispara e ele vai te levar aonde ele quiser porque você não consegue domar o cavalo. Assim também a mente se rebela quando não sabemos dominá-la. Sob certos aspectos, o corpo obedece mais do que a mente. Pelo menos as mãos não roubam, salvo se receberem esta ordem, e podem dividir a oferta caso sejam instruídas nesse sentido. Entretanto, em matéria de saúde, o corpo se revela tão ingovernável quanto a mente. Ele tenta determinar por nós se estamos saudáveis ou doentes, mas temos tanto domínio sobre a saúde quanto sobre a mente e sobre a conduta. Se às vezes parece que não temos esse domínio, é porque não o assumimos. E assumir o domínio é deixar que este eu tome parte da nossa vida.
E esse eu é a verdadeira vida. Não é a nossa vida que a gente acha porque a gente é esse eu pequeno, ele acha que tem domínio sobre a vida. Eu vivo a minha vida como Roberto Oliveira e as outras pessoas vivem a vida delas como Karine, como Patrícia, como Rafael, como Beltrano, Ciclano e Fulano. Só que esse eu é o ser único, é o poder único. E agora? Aí nós vamos entrar aqui como que nós vamos dar abertura para esse eu maior, que é maior do que aquele eu que está no mundo. Não é o que o Joel está nos dizendo aqui? Que esse eu que é dado por Deus desde o princípio é maior do que aquele que está no mundo aparente de nossas vidas hoje. Com pandemia, com falta, com carência, com limitação, com todos os problemas da vida humana. Então agora nós vamos entender a meditação como forma de assumir o domínio. O quão importante é a meditação contemplativa, meus irmãos, dentro deste conceito. Vamos avançando aqui. Uma vez que o caminho infinito nos ensina a embainhar a espada, ou seja, colocar a espada na bainha, de volta, não levantar a espada e decepar orelhas dos irmãos, mas sim colocar a espada na bainha, não recorremos à força para assumir o controle da mente ou do corpo, ou seja, nós não precisamos resistir aos pensamentos e nem precisamos intencioná-lo a pará-los. Ao contrário, apelamos para a disciplina amável e gentil com que um pai sábio e maduro educa seu filho. E a disciplina do amor, da delicadeza, da paz e da paciência com gentileza e serenidade. Assim dirigimos a nossa mente. Eu dirijo a minha mente. E quando dirigimos a nossa mente, nós soltamos até a própria mente. Morfeus não falou isso para o Neo? Solte a sua mente. Solte a sua mente. Estejam em paz e tranquilos. Nada temam. Deus é poderoso entre vocês. Não tenham receio dos exércitos do mundo, porque Deus é poderoso entre vocês. Eu lhes dou a paz de Deus, a graça de Deus, eu lhes dou paz. Meditem na quietude e em confiança. Vamos fazer um minuto de silêncio aqui? Magnífico, né, meus irmãos? Voltamos então, porque não precisam de luta, não precisam pensar no que comer, no que beber, no que vestir. A graça de Deus os vestirá, a graça de Deus os alimentará. Estejam tranquilos, calmos e serenos, na quietude, no esconderijo secreto do Altíssimo. Estejam tranquilos e recebam a comunhão de Deus. Estejam tranquilos e ouçam a vozinha suave. Não precisam pensar. Estejam em paz, tranquilos. Nada deve penetrar a mente para conspurcá-la ou engendrar mentiras. Nenhuma arma forjada contra vocês vencerá, pois onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, a harmonia, paz, quietude, calma, segurança e confiança. Na presença de Deus, a quietude de alegria, plenitude, vida, abundância de bem. Onde estou, Deus está. Não preciso temer o que os mortais intentam contra mim. Eles dispõem apenas o braço de carne. Eu tenho o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por meio desse tipo de meditação,
assumimos o controle da mente e do corpo, compreendendo que a nossa identidade, o nosso eu pequeno, é independente deles e tem sobre eles a autoridade. Ao mesmo tempo, reconhecemos que tudo isso acontece não em virtude de algumas qualidades pessoais, mas devido à presença e à graça de Deus, porque tomam parte da verdadeira vida, que é viver pela graça, pela presença de Deus, que flui através de nós, nos tornando canais depois da purificação dos nossos 7 centros energéticos, alinhando-os, permitindo que a fluidez divina passe sobre nós. Vocês descobrirão o valor disso quando defrontarem com um problema próprio ou de algum que veio em busca de ajuda, pois então estarão às voltas com a questão do tratamento. E eu tenho uma para contar para vocês aqui, gente. E eu vou contar para vocês agora neste vídeo de hoje, tá? No vídeo 33, no dia 3, na segunda-feira, na primeira semana do ano. Vou contar para vocês o que me ocorreu. Estava aqui em casa olhando o filme do Homem-Aranha pela internet e casualmente escutei um estrondo, um barulho como se fosse um tiro. Um tiro. E aquilo realmente me tirou a concentração e me assustou, pois eu tenho vizinhos perto aqui. E casualmente me veio uma pessoa na consciência e eu saí para a rua e olhei para a casa desta pessoa, essa casa estava aberta. Aí fui até o fundo e perguntei para outra vizinha do outro apartamento a seguinte questão: você viu um barulho que ocorreu, dona fulana de tal? E ela, sim, parecia um tiro. Gente, eu estou sentindo arrepios de contar isso para vocês, tá? Mas olha só. Lembrando disso, eu passei e senti uma questão energética na casa do meu vizinho. Porém, eu não entrei ali. Eu vi os gatos saírem para a rua e eu voltei para casa e entrei para dentro. Quando entrei para dentro da casa, eu me sentei na quietude e na confiança e comecei a meditar sobre a questão. E o meu coração, eu senti meu coração que estava muito acelerado, e veio a informação de um homicídio por este vizinho. E eu fiquei contemplando isso. O que é contemplar? É esquecer que isto existe. Não dá poder a isso. Pois bem, meditei durante uns 5 minutos, saí na rua novamente e quando olhei para a peça, ali estava meu vizinho rindo, dando risada e conversando, só que o barulho veio da peça dele, e o barulho veio de dentro do pátio. Então isso é uma prova, é uma manifestação da presença, para que o que fazemos quando nós pressentimos alguma coisa? Vamos para dentro, vamos contemplar, vamos mudar o cenário, mudar a consciência em relação àquilo que vem de informação da mente carnal, meus irmãos. Porque veio a informação na minha mente, e agora o que fazer? Entro ali e vejo se foi ele que se suicidou, se atirou, se deu um tiro, ou vou contemplar isso como uma forma de nulidade, dar uma nulidade para essa questão. Foi o que nós fizemos. Fomos para dentro e casualmente veio o descanso, veio a percepção consciente de Deus sobre todas as formas e todas as coisas. E a questão toda foi dissolvida. Passamos o resto da tarde conversando entre os vizinhos aqui, conversei com o vizinho proprietário, ele estava na rua passeando, estava varrendo a casa, estava limpando a sua casa, alegremente feliz, porque foi contemplado Cristo neste irmão também. É isso, meus irmãos. Eu acho que a compreensão está sendo cada dia mais aparente. Cada dia vem mais a compreensão de que o nosso universo interior é muito maior que o nosso universo exterior. E o nosso universo interior é o que comanda o universo exterior. É a percepção consciente de que só existe um único poder. Só existe o poder da presença. E a presença é o amor divino.
que nos mantém, nos sustenta, que nos realiza e realiza todas as formas e está presente em todas as coisas. Muito obrigado. Paz do Cristo a todos.